Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Hoje é domingo, dia 2 de junho e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então entenda, não existe nenhum leão lá fora, não existe nenhum leão lá fora pronto para te atacar, para te devorar. O seu inimigo, o seu maior inimigo está dentro de você mesmo. O seu maior inimigo é a sua mente. Então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas de dentro da sua mente e colocar lá somente a luz divina, somente a luz de Deus. Seu maior inimigo é você mesmo, seu único inimigo é você mesmo. Ninguém quer o seu bem e também ninguém quer o seu mal. Então não se preocupe jamais com isso, se preocupe apenas em ter a melhor vida possível. Se preocupe apenas em tocar a sua vida da melhor maneira possível. Não se preocupe com mais nada. Cerca de 95%, e isto é dado científico, é informação científica, cerca de 95% da humanidade, dos seres humanos não conseguem ter controle, não conseguem dominar a sua vida. E é por isso que você vê aí tanta sujeira, tanta pobreza, tanta morte, tanta violência, todas as coisas ruins, uso de droga, uso de álcool, todas as enfermidades, todas as doenças, porque que as pessoas não conseguem controlar, não conseguem dominar a sua própria mente. E a partir do momento que você não consegue dominar a sua própria mente, a sua própria cabeça, a sua própria vida, como é que você vai poder se preocupar ou querer tocar a vida dos outros, intervir na vida das outras pessoas? Então esvazie a sua mente, tenha uma vida próspera, tenha uma vida rica, tenha uma vida abundante, tenha uma vida com alegria, tenha vida plena. Somente aqueles que conseguem dominar a mente, a própria mente, ter controle sobre sua própria mente, vão conseguir todas as coisas boas que Deus criou para mim e também para você. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 14 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Somente os tolos já sabem de tudo, perfeito? E eles não precisam aprender nada. Nós precisamos. Nós precisamos aprender a todo instante. Precisamos evoluir a todo instante, a cada momento. Então, esvazie a sua mente. Já dizia o grande imperador Júlio César, o grande imperador romano Júlio César, somente aquele que consegue, ou seja, aquele que consegue dominar, aquele que consegue controlar a própria mente, consegue dominar e controlar todo o mundo. Perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual, de confiança, de alegria, de prosperidade para a vida das pessoas, perfeito? Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas seu like, que agindo assim você já vai estar nos ajudando bastante, ok? Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E a minha aqui é a versão King James 1611, está aí meio apagada de tanto uso, de tanto demonstrar, mas é uma Bíblia excelente, muito atualizada, com letras gigantes que facilita a leitura, a compreensão e o entendimento, pois a Bíblia não é um livro fácil de se entender. Você quer verdadeiramente entender a Bíblia?
Quer dizer que você entendeu a Bíblia, você vai precisar ler a Bíblia 14 vezes. Dá para você perceber o tamanho da complexidade deste livro? E um livro, né, que na verdade é uma biblioteca. Por que é chamado Bíblia? O termo ele é tradução de biblioteca, ou seja, a composição de vários livros. Então aqui nós temos 66 livros dentro desta nossa versão. Existem outras com 73, com 81, até 81 livros, perfeito? Né? Então, nossa versão aqui são 66 livros. E chegamos ao capítulo 14 do livro de Josué. E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria, quiser adquirir sinais, ou seja, compreender os sinais, pois a Bíblia é um livro de sabedoria. E a Bíblia ela fala muito de riqueza, mas não é somente a riqueza financeira, pois a tradução de riqueza não é dinheiro, e sim vários, é um conjunto de vários termos, entre ele o dinheiro. E se você quiser obter mais conhecimento, eu recomendo que você maratone aí a nossa coletânea, a nossa playlist chamada Josué. Temos outras playlists, pois já fizemos várias playlists, já lemos vários livros aqui da Bíblia, fizemos a leitura e também comentamos. Então, já temos aí nossa playlist do capítulo 1 até o capítulo 13 e hoje vamos fazer do capítulo 14. E este capítulo ele trata ali das heranças, das divisões das terras conquistadas, né, que Josué conquistou. Josué e Moisés, eles conquistaram 31, aliás, eles conquistaram 33 cidades, derrotaram 33 reis. Moisés derrotou dois reis ali, já das terra da famosa terra prometida, e Josué 31 reis, 31 conquistou 31 cidades, no total 33. Então nós vamos ver aqui um pouquinho de como estas terras foram divididas entre ali as tribos de Israel, os filhos de Israel, que são os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que Jacó teve 12 filhos, né? Então Israel foi dividido entre essas 12 tribos, ou seja, cada filho uma tribo. Por exemplo, a tribo de Judá, né, filho de Jacó, a tribo de Ruben, filho de Jacó, o filho de Gade, filho de Jacó, o filho de José, o famoso José do Egito, filho de Jacó, o filho de Benjamim, famoso Benjamim, que era filho de Raquel juntamente com José, que eram os filhos mais amados, né, por Jacó. Jacó idolatrava Raquel, que era uma mulher bonita, era linda, né, era aquela mulher maravilhosa que todo homem queria ter. Sendo que, na verdade, a mulher que era a mulher do lar, a esposa do lar, a esposa fiel, a esposa da sabedoria, era Lia, mas Josué sempre idolatrou Raquel. Então, Josué teve os dois filhos preferidos dele, né? E isso vai dar treta lá na frente. Tudo tem treta. Você colocou o ser humano no meio da conversa, tem treta. Pode ser o homem mais sábio do mundo, pode ser o patriarca da nação, que nem foi Abraão. O que deu com Abraão? Deu treta. Abraão, que é o patriarca de toda a nação de Israel. Abraão é o patriarca, né? Ele que foi o patriarca, o grande patriarca. Depois dele veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio José do Egito, o famoso José do Egito, depois veio Moisés, veio Josué, veio Davi, veio Salomão, veio o rei Saul, estes os mais famosos reis, né, e comandantes e líderes ali do povo de Israel. Mas sempre onde tem o ser humano tá treta. Lá em Abraão já deu treta entre Isaac e Ismael, né? O filho fora do casamento de Abraão, né? Com a escrava Agar, que foi chamado de Ismael, que foi o primogênito de Abraão, que foi o homem que formou ali a nação árabe, né? Ismael formou a nação árabe, os muçulmanos no caso, perfeito? Então sempre dá treta. Então aqui também a questão aqui de Jacó e as tribos de Jacó. Então nós vamos ver aqui um pouquinho de como foram divididas todas aquelas terras que foram conquistadas ali pelos filhos de Israel, por Moisés e por
Josué. Então, no capítulo 14 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram por herança. Então, essas são as regiões, são as terras que serão distribuídas ali por herança para as 12 tribos de Israel. Versículo 2: por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou, pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés. Então, foi por herança ali, daquele lado do Jordão, pois que eles atravessaram ali o Jordão e conquistaram aquelas 31 cidades e derrotaram aqueles 31 reis. Então, foi dado ali por herança para as 9 tribos e meia, né? Pois 2 tribos e meia já tinham ficado do lado de cá do Jordão. As terras conquistadas ali do rei Og, rei de Bassã, e do rei Seom, rei de Esbom. Perfeito? Então, eles já haviam conquistado 2 cidades do lado de cá do Jordão, e 2 tribos e meia preferiram ficar do lado de cá do Jordão, porque eles eram criadores de animais, eles tinham grandes rebanhos, rebanhos bovinos, rebanhos de ovelhas, rebanho de carneiros, de bodes, então de cabritos, né, de cabras. Então, eles eram bons criadores, eles eram grandes criadores de rebanhos, então eles preferiram ficar do lado de cá do Jordão, porque ali aquelas terras eram boas para a criação de animais, né? Eram boas de pastos, então eles preferiram ficar aqui do Jordão. Então Moisés, ainda em vida, já dividiu aquelas terras para as 2 tribos e meias, ou seja, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Manassés, que era um dos filhos de José, o famoso José do Egito. Versículo 3: Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo ou no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Então os levitas, que era aquele povo, que foi aquele povo escolhido por Deus para transmitir a palavra de Deus ali para as tribos de Israel, para o povo de Israel. Então os levitas, eles não tinham herança, eles não tinham heranças de terra, nem de bens, nem de materiais, terras de materiais, pois o trabalho dele era o trabalho sacerdotal, de levar a palavra de Deus ali para o povo de Israel. Versículo 4: Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, né? Então Manassés, que é uma das tribos que ficou com meia, né? A meia tribo de Manassés, que também criava muito gado, ficaram aqui do lado de cá do Jordão e não atravessaram o Jordão para conquistar, para residir, no caso, na famosa terra prometida. Versículo 5: como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então as terras foram divididas ali, ou seja, aquelas 31 cidades, né, foram divididas ali entre as 9 tribos e meias de Israel, dos filhos de Israel. Versículo 6: Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefone, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, acerca de mim e acerca de ti. Então, o que Calebe está se referindo aqui, na verdade? Só ler aqui. Só vamos ler aqui o versículo 7. Então, 40 anos eu tinha quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Então, acerca de Josué e acerca de Calebe, o que aconteceu? O que aconteceu que lá atrás, 40 anos atrás, Moisés enviou 12 representantes, ou seja, um representante de cada tribo. Como são 12 tribos, um representante de cada tribo, então Moisés enviou 12 homens para espionarem a famosa terra prometida. Isso 40 anos atrás. E eles foram espionar aquela terra prometida, e era uma terra muito rica, seus frutos eram enormes. Um cacho de uva, por exemplo, precisava ser carregado por
dois homens. Então, eles espionaram aquelas terras, eram terras maravilhosas, terras, né, que verdadeiramente mana leite e mel. Só que desses 12 homens que foram, quando eles retornaram, 10 deles trouxeram o quê? Trouxeram desilusão, trouxeram medo, trouxeram terror e pânico para toda a congregação de Israel, pois eles relataram ali para todo o povo de Israel que facilmente eles seriam derrotados, pois os povos da famosa terra prometida, das outras cidades, eram povos gigantes e via o povo de Israel como gafanhotos. Pois o próprio povo de Israel se via como gafanhoto, então eles também, os seus inimigos os via como gafanhotos, então os via como insetos. Então, o que que eles fizeram? Eles, né, trouxeram desilusão, trouxeram medo, trouxeram pânico e trouxeram terror ali para toda a congregação de Israel. Menos quem? Menos Caleb e Josué. Foram os únicos que acreditaram e disseram para Moisés e disseram para toda a congregação e os príncipes de Israel: olha, se o nosso Deus for em batalha conosco, fatalmente nós conquistaremos essas terras. Temos potencial para conquistar e derrotar todos os nossos inimigos. Então, somente Josué e Caleb tiveram boa palavra, tiveram boa fé e transmitiram ali para Moisés e transmitiram ali para os príncipes de Israel. Contudo, né, ele diz aqui, contudo os meus irmãos, versículo 8, contudo os meus irmãos que comigo subiram, fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que os outros 10 derreteram o coração ali do povo de Israel e trouxeram medo, trouxeram pânico, trouxeram terror. Então aquela nação perdeu a confiança, perdeu a credibilidade e não se achava com capacidade para derrotar ali os inimigos e conquistar aquelas terras. Então somente Josué, somente Caleb acreditou que ali aquele povo, aquela congregação iria conseguir conquistar a famosa terra prometida. Mas na verdade, era apenas quando o povo de Israel saiu lá do Egito, era apenas um bando de gente. Então, os seus exércitos, eles não tinham material, não tinham força e não tinham treinamento para verdadeiramente conquistar ali a terra prometida. E é por isso que eles ficaram 40 anos vagando ali pelo deserto, andando ali pelo deserto, até que eles estivessem verdadeiramente preparados, até que eles estivessem preparados para conquistar. E você veja que foi, não digo que de maneira fácil, mas foi até fácil, né? Na verdade, eles conquistarem todas aquelas 31 cidades e derrotar aqueles 31 reis. Porque que aí, depois de 40 anos, eles já estavam preparados. E o espírito, né? O espírito, a vontade, né? A crença, né? A determinação e a fé fez com que eles conquistassem ali aquelas 31 cidades. Perfeito? Versículo 10. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Então, quando Caleb levou a palavra para Moisés, a palavra de confiança, de determinação e acreditando de fé, ele tinha 40 anos quando Moisés enviou ele para espionar ali a terra prometida, a famosa terra prometida, que era para eles ver se aquelas cidades eram cidades moradas, se eram cidades fortificadas, se era feita de alvenaria ou se eram tendas, se os homens eram guerreiros, se eles eram fortes, né? Então, quando Moisés enviou Caleb, ele tinha 40 anos. E agora, né, já que diante de Josué, ele está com 85 anos. Então, se você tem uma cronologia, né, de 40 anos que eles ficaram se preparando no deserto, e agora ele está com 85 anos, então significa mais ou menos, eu não estou afirmando que a Josué demorou cerca de 5 anos para conquistar totalmente ali a famosa terra prometida. Então ele já está com 85 anos aqui, o Caleb, perfeito?
Então eu acho que eu pulei aqui o versículo 9. Então vamos voltar aqui o versículo 9. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. Então aqui é uma promessa que Moisés faz então para Caleb, né? E Josué estava presente, né? Então Moisés jura aqui para Caleb: certamente, né? A terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança. Então, um juramento um juramento aqui, né, que Moisés fez para Caleb quando ele retornou com boas novas, com boas notícias, confiante de que o povo de Israel iria conseguir conquistar a famosa terra prometida. Versículo 11. Como ainda sou tão forte nestes dias, ou seja, ele ainda é forte com 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias, como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Então, o que Caleb está falando aqui, imagine só, você, uma pessoa com 85 anos, e você ainda se acha preparado para a guerra. Então, ele está dizendo que hoje, com 85 anos, ele está tão forte como ele tinha 40 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele estava tão forte, pronto para a guerra, mesmo com 85 anos. Ele se acha tão forte como quando ele tinha a idade de 40 anos. Versículo 12: agora, portanto, dá-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquis lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como o Senhor disse. Então ele está aqui afirmando para Josué que Josué estava presente quando Moisés prometeu aquelas terras ali para Caleb, ou seja, onde tu pisastes será teu, onde tu colocastes a sola do teu pé, lá será teu. Versículo 13: e Josué abençoou e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefone, por herança. Então Josué abençoou Caleb e deu Hebrom ali, aquela cidade de Hebrom, a cidade de Hebrom para Caleb, pois havia sido uma promessa dita por Moisés. Versículo 14: Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb, o filho de Jefone, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor Deus de Israel. Então,